pessoa que não se emociona ouvindo esse hino não tem noção do que é ser cristão. Porque o desejo de todo cristão, o anseio de todo cristão é cada vez mais estar perto de Cristo, estar perto de Deus. O cristão não teme a morte. O cristão teme o inferno. Porque o inferno é lugar de tormento, de dor. A maioria das pessoas tem a ilusão de que quando morrerem, se condenadas forem, vai acabar tudo. A alma é imortal. O nosso espírito é imortal. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. E isso não é historinha de Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela. Não é conto da carochinha, não é lenda. Quando Deus criou o nosso espírito, soprou fôlego de vida em nossos corpos quando nascemos, nós trouxemos algumas informações dentro dele. Todo ser humano tem um botãozinho chamado consciência. Todas as vezes que nós erramos, esse botão é acionado e uma luz vermelha brilha dentro de nós. Mas todos nós, independente de quem somos, sabemos quando estamos errando, mesmo se não conhecemos a palavra de Deus. O padrão moral que nós trazemos dentro do nosso espírito só está escrito em um lugar, na Bíblia Sagrada. Aonde você leu que mentir é errado? Aonde você leu que ser egoísta é errado? Uma criança como Pietro, como Samuel, a Manu já conhece o que é certo e errado. Eles sabem o que diz a Bíblia? Por que eles sabem que mentir é errado? Se ninguém tem ensinado a eles. Um bebê, como é que ele sabe que ser egoísta é errado? Uma criança às vezes nem aprendeu a falar direito. E ela sabe que cometeu alguma coisa errada. São algumas impressões que nós trazemos dentro do nosso espírito, gravada em nós, de um padrão moral, que dependendo do caminho que trilhamos, isso vai se deteriorando e sumindo do meio de nós. Por isso que muitas pessoas hoje não têm o padrão moral mais inserido dentro de si. Porque se eu deteriorar esse padrão moral e criar os meus filhos com essa deterioração, a tendência é isso nunca mais aparecer dentro daquela linhagem, daquela árvore genealógica. Por isso que Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas hoje já não se compadecem mais do próximo, já não tem mais amor, não tem piedade, não tem empatia. A maioria das pessoas querem ser beneficiado, não importa como, mas desde que eu seja beneficiado. E não é isso que nós aprendemos caminhando com Cristo. Caminhando com Cristo eu aprendo a amar
sem a pessoa me amar. Eu aprendo a me compadecer daqueles que sofrem. A gente não pode nunca deixar o amor de Deus esfriar dentro de nós, de maneira nenhuma. Mas vamos lá. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Manu hoje não esperou eu falar que haja luz, que a luz assim se fez, né? Mas tá valendo. Manu, a bênção de Deus, e continue sendo temente a Deus, Glória a Deus. querendo e desejando caminhar nos caminhos do Senhor, que é o melhor lugar para se estar. Ah, se eu tivesse tido esse privilégio de nascer num berço evangélico, eu acho que eu seria milionário. Eu sempre tive sorte para... Sorte não, Deus sempre me abençoou para ganhar dinheiro, mas a porta de trás era maior do que a da frente, então o que entrava não supria o que saía, e por isso a gente sempre está lutando. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que temos, Pai, de estar na Tua casa, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas necessidades. A Tua palavra, Pai, ela vai e não volta vazia. Que ela possa ir, Pai, encontrar uma terra fértil, um coração desejoso pela Tua semente, e que essa semente, Pai, possa germinar nesse coração e transformar essa vida, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos como igreja ao Senhor. Fala conosco, usa os meus lábios, Pai, e que eu me esconda atrás da Tua cruz, para que somente o Teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Como disse o horário, cheira queimado, né? É verdade. Uma coisa assim, um mistério de Deus. Queimando. Não, ontem, lembra, pastor? Teve cheiro também? Sabe chorar. Antes de eu iniciar a mensagem, as irmãs Joias de Cristo, Patrick me confidencializou que ele está muito triste por não estar nas fotos do Joias de Cristo. Porque ele ajuda o Joias de Cristo, então ele quer estar ali naquela foto de ladinho. De ladinho. Só participação. Por favor. Esse é um texto que transcende os tempos. Um texto que eu já preguei várias vezes, usando ele, meditando nele, fazendo uma reflexão sobre tudo que Deus falou com Josué após a morte de Moisés. É um texto que nos obriga, nos incita, nos incentiva a sermos corajosos e a ter confiança na presença constante do nosso Deus sobre a nossa vida. O texto inicia assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. O povo, após a morte de Moisés, estava há 40 dias chorando a morte do seu líder. Um líder querido, carismático, e que o povo admirava muito. Mas como todos nós, o fim é a morte. E esse povo não parava de chorar, e Josué, não tão confiante no início do seu ministério, perdeu seu líder também. E Deus tem que entrar e dizer para ele: levanta, toma uma atitude na tua vida, toma uma postura na tua vida. Até quando você vai ficar desse jeito, se lamentando pelas coisas que passaram? E a mesma pergunta eu faço nessa noite: até quando você vai ficar se lamentando pelas coisas que passaram? Pelas coisas que não vão voltar mais? Porque Cristo sofreu no nosso lugar, então Ele nos livrou de todo sofrimento. Cristo se entristeceu no nosso lugar, então Ele livrou nós de toda tristeza. Porque Ele veio para trazer alegria aos nossos corações. E não é possível que aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida continue da mesma forma como foi dito ontem. Como eu vou ficar olhando para o meu passado e lembrando de quando eu tinha 5, 7, 9, 10, 15 anos e eu sofria? Hoje eu tenho Cristo na minha vida e eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, eu não posso mais me lamentar pelo meu passado, porque eu tenho que olhar para o meu futuro. E no meu futuro tem a Nova Jerusalém, tem o céu, tem a eternidade, tem o Espírito Santo, tem Jesus Cristo e tem Deus para eu abraçar. Até quando você vai ficar se lamentando?
Mas se eu tivesse feito isso, não estava assim. É de agora em diante a sua vida, o ontem já não pertence mais a nós. Ontem foi ontem. Eu tenho que pensar no amanhã. Eu tenho que vigiar para o amanhã. Ontem nós estivemos aqui, fomos ungidos, e assim como a nação de Israel, nós também estamos preparados para entrar numa nova fase da nossa vida. Porque, como eu disse ontem à noite aqui, eu creio muito naquilo que eu faço, e creio muito nas coisas de Deus, e respeito as coisas de Deus. E se houve aqui uma mensagem vinda do trono de Deus, foi para mudar a vida daqueles que foram ungidos. E aqueles que foram ungidos estão entrando numa nova fase. E mudanças trazem incerteza, sim. Mas nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus para a nossa vida. Muitos de nós reclamamos que não conseguimos bênção. Muitos de nós reclamamos que não temos sorte. Sorte não. Nós temos Jesus Cristo. Como nós podemos enfrentar as mudanças que acontecem na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa caminhada? Nós temos que ter no nosso coração que, assim como os grandes homens de Deus, todos esses que nós lemos na Bíblia Sagrada, todos esses que nós conhecemos pela história secular, assim como eles foram chamados para um propósito, cada um de nós foi chamado para um propósito específico de Deus. Mas se eu ficar me lamentando pelo meu passado, pelo meu sofrimento, pelas minhas angústias, pelas minhas tristezas, de maneira nenhuma eu vou poder visualizar esse propósito. Josué capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou ter dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele conforta Josué, tirando aquela incerteza do coração. Eu estarei contigo. Isso não é apenas um consolo, é um lembrete da presença real e constante dele todos os dias. Não importa a situação desafiadora que Josué enfrentaria, não importa quais eram as circunstâncias. E da mesma maneira, essa promessa tem que ressoar na nossa vida. Eu estarei contigo, não te desampararei. Qual é o problema que você tem enfrentado, que a dúvida sempre entra no teu coração? Porque todas as vezes que você tem um problema, a dúvida consegue entrar no teu coração. Será que Deus nunca provou para você que Ele é poderoso? Que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede? Por que nós duvidamos? Por que não confiamos?
consciência voltada para o Senhor. Quando nós temos consciência da capacidade de Deus, nós não tememos desafios, porque essa consciência da capacidade de Deus me traz a certeza de que Ele nunca vai me abandonar. Mesmo que eu estiver no deserto, mesmo que eu estiver num lugar em que eu não veja sinal de nada, Deus vai estar naquele lugar junto comigo. Glória a Deus. Às vezes, o sofrimento, ele molda o nosso caráter. Eu sempre aprendi uma coisa: o que é de graça, ninguém dá valor. O que vem de bom grado, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma luta, dificilmente dá valor. Quando você sofre por algo, você dá um valor enorme para aquilo, porque você sabe quantas gotas da sua lágrima caíram ao chão para você conquistar aquilo que você tem. As pessoas acham que nós vamos herdar a eternidade sem nenhum esforço. É muito esforço, porque você tem que renunciar a todas as coisas que te dá prazer. Você tem que se abster de muitas coisas. O Evangelho de Cristo, ele é conquistado à tapa. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata. Consegue fazer esse raciocínio comigo? A graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata, porque ela foi conquistada com um alto preço na cruz. Ela foi conquistada com a morte de um homem que nada devia, para nos lavar e remir dos nossos pecados. A graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. O problema é que essas pessoas estão barateando muito esse sacrifício. E se esquecendo do poder de Deus. Porque querem serem motivados todos os dias. Todos os dias eu tenho que ter uma motivação, pastor. Pastor, o senhor só traz mensagem de reflexão, traz uma mensagem de ânimo que me motive. Motive a quê? Você vai aí nessas palestras motivacional, nesses coach, agora é coach, né? Você sai de lá achando que você é o dono do mundo, e depois você descobre que você não é nada, e não consegue nada. O cara vai lá, fala que você pode conquistar 1 milhão em 3 meses. 1 milhão. Eu posso, se eu for na feira, eu compro uma espiga bem grande. 1 milhão. Se a bênção
Deus, é difícil conquistar as coisas. Sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, você pode conquistar o mundo todo, mas você é o mais pobre e infeliz que existe na face da terra. Porque não é melhor estar na presença de Deus do que ganhar o mundo todo e perder a alma? Josué capítulo 1, versículo de número 6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar na terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro dessa lei antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus instrui Josué a ser forte e corajoso. E do versículo 1 ao versículo 9, 3 vezes ele diz a Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Por quê? Porque não é fácil. Tem que ter coragem para avançar, tem que ter coragem para vencer, tem que ter coragem para prosperar. Coragem aqui não é o inverso de medo. Porque tem pessoas que falam assim: então Josué está com medo. Não, essa coragem, ela é enfatizada na confiança. Tenha coragem de confiar, tenha coragem de determinar, tenha coragem de profetizar, tenha coragem de vencer todas as batalhas. A única forma de nós obtermos sucesso em tudo que fazemos é obedecer a Deus. Em tudo. Não é só em algumas coisas. Não é só nas bênçãos. Mas quando Deus chama a atenção, quando Deus corrige, quando Deus põe de castigo, quando Deus não te dá aquilo que você quer, nós devemos amar a Deus em todas as circunstâncias. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Qual foi o versículo que nós lemos ontem? O versículo chave da nossa mensagem de ontem à noite. Hã? E se eu perguntar os 6 versículos que eu li? Medita nela dia e noite. Não é só ouvir uma pregação, não. Quem ora aqui? Ora. Vocês ouviram a voz de Deus já? Aleluia! Está orando? Você sabe por que a Bíblia é também chamada de a palavra de Deus? Porque é na Bíblia que tem as respostas das nossas orações. Se você orar sem falar com Deus, não é diálogo, é monólogo.
Então, ore, deixe Deus falar com você. E como é que Ele vai falar com você? Leia a Bíblia. E não é aquela forma, existe uma simpatia gospel, né? De fechar o olho, catar a Bíblia. Ver o que Deus está querendo falar. Tem que ser na página da direita. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Não, é o inimigo falando. É a palavra de Deus. Como é que é o inimigo falando? Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Como é que você quer ser bem sucedido em tudo que fazer se você não confia nesse Deus? Se você não medita no que Ele fala dia e noite? Porque a Bíblia, ela existe de encadernada ou colada para sistematizar o nosso aprendizado. Mas a Bíblia tem que estar dentro do nosso coração. E dia e noite eu tenho que meditar em alguma coisa. Quem aqui para vocês que moram numa cidade grande, não sei se tem esse entendimento, mas sabe a vaca, o boi? Eles comem de dia tudo que eles precisam comer. E à noite eles remoem aquilo. Eles têm dois estômagos, um para armazenar, e durante a noite eles voltam aquilo na boca e fica remoendo, triturando, e aí sim eles engolem como nutriente. O crente tem que ser assim. Ler a palavra de Deus e remoer aquilo até sair alguma coisa. E não é forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não diz, não. Porque se você conhecer a Bíblia, você não precisa forçar ela. Ela mesma fala por si só. Mas é mais fácil ouvir uma pregação do que ler a Bíblia. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá um sono, me dá uma aflição de boca. Eu começo a ler, minha mente já começa a pensar em outra coisa, e aí a hora que eu vejo, já passei 10 minutos pensando em outra coisa e com a Bíblia ali na minha frente. Porque é uma luta. É um exercício. Quem gosta de academia aqui? Eu detesto. Só a dona Ana vai obrigada. Olha a mãe que gosta também. É? Academia? Sei. A Bíblia é um exercício. Leia um capítulo por dia. Um capítulo da Bíblia. Você não demora 2 minutos para ler. Se for uma leitura reflexiva, você leva 10 minutos. 10 minutos, você tem 24 horas. Tira 8 de sono, fica 16. Tira 10 minutos, fica 15 horas e 50 minutos para você fazer o que quiser. Ah, pastor, mas eu trabalho. Então tá, tira 8 horas de 15, então 7 horas e 50 minutos para você fazer o que quiser. E os 10 minutos você leu a palavra de Deus. Mas é ruim, a gente quer ser próspero, a gente quer vencer, a gente quer Deus do nosso lado, mas sem falar com Ele. A gente gosta de um Deus mudo, não se mete na minha vida, não fala comigo, só me responde a hora que eu te chamar.
Porque senão você vai ficar dando muito palpite. Eu não quero mudar a minha vida tanto assim. É o que a maioria dos crentes querem hoje. Querem viver a vida do seu jeito, da sua maneira. Mas Deus tem que estar ali do lado. Não te desampararei. Porque a hora que eu falar com o senhor tem que estar aqui e me responder na hora. Sabe por que a nossa igreja não mexe? Por causa desse tipo de mensagem. Ninguém quer esse tipo de mensagem. Agora, se eu fosse assim, um gordo dando cambalhota mortal aqui, dançando, sapateando e atirando igual uma metralhadora louca aqui no meio de vocês, encheria. Porque o povo quer espetáculo. E eu não sou profissional não sou profissional de altar. Eu fui chamado por Deus para trazer a mensagem de Deus para o teu coração. Deus é capaz de te prosperar, com certeza. Deus é capaz de fazer você vencer todas as lutas, com certeza. Deus é capaz de transformar a sua vida, com certeza. Mas você também tem que transformar-se. Você tem que mudar. Mas se não... Ontem eu fiz uma pergunta para o pastor Antônio. Se eu e o pastor Antônio morrer, como é que fica essa igreja? Me fala, qual o legado que nós vamos deixar? Nenhum. Nenhum. Isso entristece a vida de um pastor. A minha, faz 2 anos que eu estou aqui, mas o pastor Antônio faz 16. Eu estou quase batendo as botas antes que ele e aí. Porque todos nós vamos morrer. A vez? Nossa. Ele é bonito, né? O pastor disse que fez um pacto com a morte. Eita Deus! Olha aí, Jesus! Cita ele, Senhor! Essa madrugada! Aleluia! Aleluia! O pacto dele é: ela não incomoda ele e ele não vai atrás dela. O dia que eles se cruzarem, eles decidem o que vai acontecer. Aí, Deus! Mas é muito mais fácil, sabe, gente, eu ficar sentado me lamentando pelo passado, pelos sofrimentos, pelas má conquistas, pelas tristezas, pelas perdas, do que eu olhar para frente e falar assim: não, eu vou vencer. Eu vou vencer. Aleluia! Vou ser alguém. Eu vou ser aquilo que Deus sonhou para mim. Glória a Deus! Eu vou meditar todos os dias na palavra do Senhor. Eu vou buscar de Deus o que Ele quer para a minha vida. Mas eu vou ver a glória de Deus sendo manifesta na minha vida e através da minha vida. Deus é maravilhoso! Porque é esse todo o desejo do cristão. Tem que ser esse. E não ficar sofrendo pelo passado. Esquece do seu passado. Foi o que Deus falou para Moisés. Moisés, meu servo é morto, esquece dele. Olha para frente e atravessa esse Jordão, atravessa
esse obstáculo aí que tem te impedido de conquistar as coisas. Então esquece do seu passado, atravessa esse obstáculo e vence. Porque Deus quer que você vença. Eu creio, aleluia. E vença de uma maneira extraordinária, em que todos olharão e dirão: sem Deus não seria possível. Assim como foi com eles, atravessaram o Jordão, e logo no primeiro ponto Deus dá uma estratégia louca para eles. Rodia 7 vezes o muro de Jericó, vai tocando as trombetas, e no 7º dia vocês gritam igual um louco e as muralhas vão cair. Que coisa doida é essa? Mas obedeceram mesmo sendo loucura. Deus podia chegar assim e falar assim: não, vou lá, vou meter o pé naquilo lá agora, vai cair e vocês vão entrar. Mas Deus quer alguém obediente. Obedeça a Deus, não importe se está parecendo loucura, mas obedeça. E no final você vai ver as suas muralhas também caindo no chão, e você conquistando aquilo que você tanto quer. Obedeça a Deus, medite na palavra de Deus, e certamente Ele nunca vai te desamparar, sempre vai estar ao seu lado, renovando as suas forças, suas esperanças, te dando ânimo, alegria para prosseguir nessa caminhada que às vezes parece tão difícil. Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama e vai te encorajar de uma maneira tal que você vai se surpreender das coisas que você vai conquistar se você obedecer fielmente a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês.